Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela editora Dialética, organizador dessa peregrinação para Roma, Cássia, Assis, Paris, Lisboa e Fátima, que vai sair no dia 27 de fevereiro de 2027, retornando no dia 9 de março de 2027. Interessados, entrem em contato pelo telefone 031 97121 0230. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Hoje, segundo domingo do tempo da Quaresma, temos como leituras Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 4, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a 10, e Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 9. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando por aqui pela primeira vez, então não se esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Pois muito bem, a primeira leitura de hoje é tirada do livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 4. A humanidade, depois da Torre de Babel, parecia ter virado um caos, como narra o capítulo 11 do Gênesis. Mas Deus não abandona a sua criação. Surge então um novo ponto luminoso da história, a vocação de Abraão, que é o tema dessa primeira leitura. Começa ali a história da salvação. É belo notar, repare bem, preste atenção, 5 vezes ouvimos a palavra bênção. Olha lá, versículo 2, te abençoarei. Versículo 2, se torne uma bênção. Versículo 3, abençoarei os que te abençoarem. Serão abençoadas em ti todas as famílias da terra. 5 vezes a palavra bênção. Abraão ouve o chamado, sai da tua terra, e ouve a promessa, eu te abençoarei. Essa é sua única luz. E ele parte. Parte sem perguntar para onde. A carta aos Hebreus, sobretudo lá no capítulo 11, versículo 8 a 10, nos lembra que isso é fé, obedecer e partir mesmo sem conhecer o destino. Toda a Escritura, você pode conferir, celebra a fé de Abraão. O livro de Números, por exemplo, no capítulo 24, versículos 5 a 9, canta a beleza das tendas de Israel, o fruto da bênção prometida a Abraão. O livro de Sabedoria, capítulo 10, versículo 5, diz que a sabedoria divina acompanhou o patriarca Abraão na sua travessia. Eclesiástico, capítulo 44, versículo 20 e 22, exalta a felicidade de Abraão que lhe valeu a aliança. E por fim, São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 8, nos revela que essa bênção de Abraão se estende a todos nós pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo. A segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a 10, nos revela a nossa santa vocação. Qual a meta da história humana? Qual a meta da vida humana? É a participação na vida divina, é a vida eterna. Como o próprio Paulo escreve, Cristo destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade. 2 Timóteo 1,10. Isso é salvação. E ela só pode ser experimentada como obra de Deus. O que Deus iniciou no acontecimento de Jesus, a sua vida, a sua morte e ressurreição, ele mesmo levará a termo no juízo final. E enquanto temos essa esperança, o mundo que é alheio a essa esperança não pode inspirar medo. Paulo já havia escrito lá aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aos Romanos também disse que a tribulação produz paciência, a paciência é a virtude provada, e a virtude provada produz a esperança. Está lá em Romanos 5, 3, 4. Aos Efésios, no capítulo 3, versículo 13, Paulo pede que não desanimem por causa das suas tribulações, que são para
a glória deles. E reafirma, é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2, 8, 9. A Tito ensina que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todo o ser humano, não por obras de justiça que tivéssemos praticado, mas pela sua misericórdia. Está lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 e capítulo 3, versículo 4 a 5. E o Evangelho? Que maravilha! Sempre no segundo domingo do tempo da Quaresma, nós escutamos o Evangelho da Transfiguração de Jesus. É o coração da liturgia. O Evangelho de Mateus, capítulo 17, nos conduz ao Monte da Transfiguração. Bom, o que é a glória de Deus na Bíblia? É a manifestação do seu próprio ser e da sua grandeza. Deus se manifesta na natureza, na história, na consciência humana, mas só o olho puro pode ver, como nos ensina Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Capítulo 5, versículo 8 de Mateus. Em Jesus, a glória de Deus se manifestou como nunca antes, mas poucos a veem. Por exemplo, recorde lá no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 29 e 30, que o rosto de Moisés se tornou radiante pelo reflexo da glória de Deus, depois de ter falado com ele lá no monte. Agora, em Mateus capítulo 17, o próprio Jesus se torna todo radiante. O seu rosto brilha como o sol e as suas vestes se tornam brancas como a luz. Ele é como a coluna de luz que manifesta a presença de Deus no deserto. Então é muito interessante, porque essa cena, além de recordar Moisés, que vai querer conversa com Deus no monte, tem o seu rosto brilhante, recorda também, por exemplo, o mesmo Moisés que pede, em dado momento da narrativa do Êxodo, que quer ver o rosto de Deus, e Deus lhe diz que ninguém pode ver o seu rosto e permanecer vivo. Recorda também Elias, que também no alto do monte precisa ver, deseja ver o rosto de Deus, e quando Deus passa, ele esconde o rosto, ele cobre o rosto para não ver o rosto de Deus. E aí é muito interessante que agora no monte, eis que Moisés e Elias podem ver o rosto de Deus manifestado no rosto de Jesus. Olha só que coisa linda, que catequese maravilhosa. Eles que tanto ansiavam ver o rosto de Deus, agora podem contemplar o rosto de Deus na face de Jesus. Por isso que nós somos cristãos, porque cremos que em Jesus Deus se revelou, Deus se manifestou, né? E aí veja, uma nuvem luminosa os cobre, como a nuvem que cobria o Monte Sinai, lá no livro do Êxodo. Você pode conferir lá em Êxodo 19, 6 e 24, 15, 16. E dessa nuvem sai, este é meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado, escutai-o. Esta frase, parte dela já apareceu no Evangelho, lá no batismo. Este é meu filho muito amado, no qual pus o meu agrado. No batismo, Jesus até então não tinha falado. Depois Jesus prega o Evangelho e realiza obras para mostrar que o reino de Deus está chegando. E agora a frase muda na transfiguração. Este é meu filho muito amado, escutai-o. Escutai tudo o que Jesus disse até agora, desde o momento do batismo até o momento da transfiguração. Essa voz confirma a profissão de fé que Pedro fizera lá em Cesareia, Mateus 16, 17, quando o chamou de Cristo, Filho do Deus vivo, e exige de nós a escuta, a obediência da fé. Mas escutá-lo também, sobretudo quando ele ensina que o Messias deve sofrer e morrer em Jerusalém. Mateus 16, 21, 23. Quando essa palavra de Jesus nos diz que o único caminho de salvação é o caminho de doação da própria vida, é o caminho da cruz, é uma palavra desafiadora para nós que muitas vezes não queremos doar a nossa vida. Os outros evangelistas também narraram esse momento, e você pode perceber isso lá em Marcos, capítulo 9, 2 a 10, e Lucas, capítulo 9, versículo 28 a 36. E esses textos nos ajudam a compreender que os discípulos estavam com medo, mas viram a glória. Pedro, por exemplo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 18, recorda, já no fim da vida,
Não foi seguindo fábulas engenhosas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas porque fôramos testemunhas oculares de sua majestade. Quem escreve essa carta se coloca como se fosse Pedro lá no Monte Sinai, testemunhando a glória que Jesus manifestou. E tudo isso tem respaldo lá no Antigo Testamento. Por exemplo, o profeta Isaías, capítulo 42:1, dizia: Eis o meu servo, eu sustento, o meu eleito, em quem tenho minha alegria. E o Novo Testamento vai reconhecer que esse servo de Isaías é Jesus. O início do Evangelho de João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Essa glória que foi manifestada no monte, a transfiguração. Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, Paulo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Paulo resume assim: Deus que disse, das trevas brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, Pedro, João e Tiago queriam ficar ali naquele momento de glória. Queriam armar tendas e permanecer, mas o caminho é duro. Jesus os faz descer do monte. Ainda na terra somos chamados a participar das coisas do céu. A Eucaristia que celebramos é isso, a nossa santificação pelas oferendas, o antegozo da glória futura. Não caiamos nessa tentação de querer apenas ficar no monte da glória. É necessário descer da montanha para servir aos irmãos e irmãs. Que a certeza da transfiguração nos fortaleça para descer do monte e a enfrentar as cruzes de cada dia, sabendo que a glória de Deus nos espera. Que Deus te abençoe e que você tenha um santo domingo, um santo dia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus que chamou Abraão, que transfigurou a Jesus e que nos santifica pelo Espírito, possa te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras na evangelização, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.